sou Head da área de Relações com Investidores e Marketing aqui na VBI. Hoje estou aqui para apresentar o Video Report referente ao mês de novembro de 2023. Neste mês, damos destaque para o MVBI, pagando 1,01 centavo por cota, e para o LVBI, que aumentou seus rendimentos para 0,90 centavos por cota. Agora, para falar um pouco sobre o panorama de mercado referente ao mês de novembro e trazendo um aprofundamento sobre os movimentos recentes no RVBI e a consolidação dos fundos BLMR, BLMC, MOR e MORC, trazemos Ricardo Vieira, Senior Partner e Head do segmento de Real Estate Securities. Depois de um mês de outubro que foi especialmente desafiador para a renda variável em geral, aí, com a conflagração de um novo conflito no Oriente Médio, dúvidas quanto às taxas de juros elevadas por mais tempo nas economias centrais, né, nos Estados Unidos e na Europa, que provocou inclusive o pior mês para os fundos imobiliários em 2023, novembro já mostrou uma forte reversão dessa tendência. Basicamente, em novembro, você teve um fechamento significativo das taxas de juros nos Estados Unidos, especialmente depois de dados de inflação bem abaixo do esperado, ou seja, o investidor começou a precificar novamente uma expectativa de que a taxa de juros elevada nos Estados Unidos vai durar por menos tempo e os cortes serão mais agudos e antes do que previsto até então. Então isso já fez com que o humor dos investidores para a renda variável de forma geral melhorasse. Por aqui, os dados de inflação também mostraram novamente uma inflação sob controle, o que estimulou o próprio Copom a realizar mais um corte de 50 pontos base na taxa Selic, que agora passa a ser de 11,75. Muito ainda devido à ancoragem que certos investidores têm em relação ao dividendo no curto prazo, né, o rendimento de curto prazo dos fundos de papel. Então, na medida em que eles têm uma expectativa de rendimentos menores agora no curto prazo, eles acabam vendendo papel, comprando fundos de tijolo, que acabam sendo uma excelente alternativa para esses momentos. Então, mantém-se aquela dinâmica que a gente já vinha comentando nos últimos relatórios e, na nossa visão, tende a se manter ao longo de dezembro, né, fechando 2023 como definitivamente um ano de retomada dos fundos imobiliários, especialmente os dos fundos de tijolo, e também aí, ao longo do primeiro trimestre, segundo trimestre do ano que vem, obviamente tudo mais constante. Bom, falando um pouco sobre o RVBI, atualmente o fundo está com uma emissão aberta no valor de 750 milhões de reais e também com uma consulta formal junto aos seus cotistas para aprovar diversos tópicos que, na visão da gestão, podem trazer mais flexibilidade à alocação, pois transforma o fundo no que hoje se convencionou chamar de hedge fund, né, tira qualquer limitação de alocação em instrumentos financeiros com lastro imobiliário, ou seja, cotas de FIs, CRIs, etc. Permitirá também ao gestor comprar ativos de outros fundos com pagamento em cotas do RVBI. E que fundos são esses? BLMC, BLMR, MORC e MOR. Esses 4 fundos já aprovaram esse movimento, os seus cotistas já aprovaram com quórum qualificado, né, acima de 25%, essa operação. Com isso, o RVBI, caso aprove a Assembleia atualmente em curso, também com quórum qualificado, e votação prevista até o dia 19 de janeiro, né, até a data limite para os cotistas se manifestarem, o RVBI poderá crescer para algo próximo a 800 milhões de reais de patrimônio líquido, liquidez diária, algo entre 1,5 milhão e 2 milhões dia, na nossa visão, destravando alguma das travas de valor que o fundo tinha desde a sua origem ali, pouco mais de 4 anos. É importante falar também sobre os 4 fundos que já aprovaram, que eu mencionei, que já aprovaram esse momento que nós chamamos de consolidação, e que seus ativos passarão a integrar, caso o RVBI aprove, a sua carteira, e os seus cotistas se tornarão cotistas do RVBI. Qual o status atual de cada um desses fundos? O BLMC e o MORC, que são fundos de CRI, distribuíram normalmente o resultado nos últimos meses, o resultado gerado no mês foi integralmente distribuído aos seus cotistas. Não houve nenhum fato de inadimplência na carteira, nenhuma amortização extraordinária, nenhum resultado extraordinário, ou seja, todo o resultado gerado ali com o curso normal das operações em carteira, que reflete também a inflação dos meses anteriores, foi integralmente distribuído aos seus cotistas. No caso do BLMR, foi necessário deixar a zero o rendimento do fundo no último mês. Isso porque, uma vez aprovada a consolidação do fundo no RVBI, né, nessa assembleia recém-deliberada pelos cotistas, a gestão já começou a reduzir a exposição a algumas exposições que guardavam grande prejuízo. Com isso, o resultado caixa distribuível oriundo da realização do prejuízo contábil de algumas operações faz com que não seja possível distribuir rendimento nesse momento. Porém, uma vez que não é distribuído esse rendimento, tudo que o fundo recebe como rendimento de toda a sua carteira é acumulado no valor patrimonial do fundo, ou seja, o efeito
para o cotista no momento em que o BLMR e os seus ativos passarem a fazer parte do RVBI, será um efeito zero. Por isso, nós entendemos que é um movimento muito mais transitório de não distribuição do rendimento do BLMR até que a operação com a RVBI seja concluída nos próximos 1 ou 2 meses, de acordo com a expectativa da gestão neste momento, sem impacto para o cotista no seu valor patrimonial. No RVBI, especificamente, reduzimos de 0,75 para 0,65 centavos por cota os rendimentos no último mês. Isso porque foi necessário refletir uma inflação mais baixa, um CDI mais baixo, em diversos fundos de CRI que temos na carteira, bem como os CRI que temos diretamente. Dessa forma, o resultado gerado no mês, mais um pouco de ganho de capital realizado, foi suficiente para cobrir os 65 centavos de rendimento no último mês. É importante ressaltar que esse rendimento mais baixo do que no mês anterior não tem qualquer relação com a operação de consolidação mencionada anteriormente. Ele apenas reflete o resultado financeiro no último mês, que por sua vez reflete inflação mais baixa e um CDI mais baixo em nossa exposição a fundos de papel e também a CRI diretamente em nossa carteira. A AGE do RVBI 11 teve sua data prorrogada até o dia 19 de janeiro. Não perca a chance e garanta seu voto. Agora trazemos Natália Landi, Portfólio Manager do segmento de Office, para falar sobre o PVBI e as últimas movimentações do fundo. No dia 9 de outubro, o fundo assinou o primeiro contrato de locação no ativo Union Faria Lima. O contrato, no formato típico, totaliza a área bruta alocada de 608 metros quadrados e tem um prazo de duração de 60 meses. Além disso, o fundo já assinou mais 2 contratos de locação no mês de novembro e seguimos focados trabalhando na locação das demais áreas. No dia 1º de novembro, o LVBI concluiu a venda do ativo Guarulhos pelo valor total de 94 milhões. Esse valor é 16% acima do último laudo de avaliação realizado em junho de 2023. A transação representou ao fundo uma taxa interna de retorno de 17,6% ao ano, equivalente a uma remuneração de 277% do CDI líquido de impostos no período, e um múltiplo sobre capital investido de 2 vezes. Ainda, o fundo receberá um lucro distribuível equivalente a aproximadamente 1,67 centavos por cota. Essas foram as atualizações do mês de novembro. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso time de RI através do e-mail ri@vbirealestate.com ou acesse os sites dos fundos. Esse Video Report está disponível nas principais plataformas de streaming, podendo ser acompanhado em forma de vídeo ou de podcast. Siga a VBI no LinkedIn, Instagram e ative as notificações do YouTube para acompanhar todas as novidades da casa. Muito obrigada e até mês que vem!